Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Hoje nós temos aí a nossa próxima aula do bimestre e o que nós vamos abordar hoje, tá? São, na verdade, 4 conceitos, né? Bem importantes para a sociologia, mas tem relação aí com outras disciplinas também, tá certo? E basicamente está ligado ao conceito de cultura, que nós vimos que é um conceito amplo, né? Na aula passada falava sobre valores, costumes, hábitos, tradições. A cultura é uma coisa muito grande, tá? E os exemplos, né, de demonstrações de cultura são inúmeros, né? Você tem a música, você tem a dança, as formas de se vestir, as religiões, todos esses exemplos, né, de demonstração cultural mostram que o ser humano é um animal cultural e diferente dos outros animais, beleza? Bom, um termo que nós vamos trabalhar hoje chama-se assimilação. Você fala, nossa, né? Deve ser juntar alguma coisa. Será que é isso? Um outro chama-se aculturação. Também é um termo importantíssimo para a sociologia. E eu pergunto para vocês, né? Será que é a mesma coisa? Assimilação, aculturação? Tudo começa com A, né? Mas a gente vai ver que não, né? São conceitos bastante, digamos, específicos, tá? Mas tem uma característica em comum, que é o envolvimento com a ideia da cultura, beleza? Então, né, digamos, a habilidade desta aula é falar sobre a cultura material, cultura imaterial, e também, né, sobre os valores, crenças, práticas da diversidade cultural das diferentes sociedades, no tempo e no espaço, lugares diferentes. E aí o conceito de aculturação e assimilação que eu falei e vou falar hoje com mais detalhes, tá? Nos grupos sociais, na indústria cultural, você fala, opa, indústria cultural, né? O que será que é isso? Isso é um outro conceito que nós vamos trabalhar hoje também, beleza? E também como os meios de comunicação local, regional, mundial, eles de certa forma se aproveitam, né, dessa indústria para gerar, digamos, um ciclo, né, baseado na cultura de massa, que é um outro conceito que nós vamos ver hoje. Falei para vocês, 4 conceitos, tá? Então, aí nós temos vários exemplos, né, de meios de comunicação, e esses meios de comunicação, de certa forma, moldam, tá, a nossa cultura. O exemplo aí, a figura ao lado, né, um indígena, né, com uma camiseta polo, né, que não é tradicional, né, dessas culturas, é uma tradição da cultura europeia ou da cultura, digamos, ocidental, tudo bem? Mas vamos lá. As definições importantes. Assimilação. Você fala o que é assimilação? Um processo em que uma cultura se sobrepõe a outra ou às outras e eliminando essas culturas, tá? Você fala assim, isso acontece bastante? Não. Essa situação, né, de assimilação ela é mais rara do que o outro processo que é o de aculturação, quando duas ou mais culturas entram em contato, trocam valores, costumes, hábitos, tradições, e aí tem, né, a aquisição, o uso de algumas características de uma com a outra e cria, né, surge uma nova cultura dessa união, mas não há o desaparecimento total de uma cultura, beleza? Importantíssimo a gente saber que a assimilação e a aculturação não são a mesma coisa, tá? Alguns exemplos. O Brasil mesmo é um grande exemplo, tá? Então a gente pega a questão indígena. A gente sabe que com a chegada dos portugueses, muitas culturas indígenas, elas simplesmente desapareceram, elas foram eliminadas. Você fala assim, então esse processo em que uma cultura se sobrepõe e elimina a outra é a assimilação. Sim. Porém, teve outras culturas indígenas que começaram a fazer, né, trocas, inclusive valores, costumes, tá? E aí são processos de aculturação. Então, o Brasil teve, né, os dois processos, a assimilação tirou, né, eliminou uma quantidade muito grande de, digamos, de culturas brasileiras indígenas. Se a gente pensar que hoje existem menos de 10%, né, da quantidade de etnias indígenas
no Brasil de quando os portugueses chegaram. Isso mostra, né, como a assimilação foi mais, digamos, ela foi forte na América como um todo, tá? Mas ainda existem várias tribos, ainda existem várias etnias e essas mantêm boa parte de suas tradições e algumas, né, já começaram a fazer, digamos, trocas e aquisições de valores e costumes. Então, nós temos no Brasil as duas formas, né? Tanto a assimilação como a aculturação enquanto processos de trocas e de, digamos, reações culturais. As comunidades, boa parte delas, né? Infelizmente, com relação à língua, à religião, ao costume, ela foi, de certa forma, tirada, eliminada, mas muitas ainda existem hoje, tudo bem? Você fala assim, então a aculturação, ela acontece com mais frequência. Sim, tá? Se a gente pensar hoje na nossa sociedade, nós temos, né, esse processo de aculturação muito quase corriqueiro, tá? Você fala assim, por quê, né? Então, a ideia dos indígenas, né? Então, os indígenas acabaram, né, se relacionando com a cultura europeia e aí, por exemplo, o banho diário que nós tomamos, o uso de redes de dormir, não é rede social não, e também consumo de alguns alimentos, mandioca, por exemplo, a, nas Américas, né, tem um consumo muito grande de batatas, e são diversos tipos de batatas, tá? Se a gente pensar, muitos legumes, muitas hortaliças que nós usamos, elas são origens indígenas, tudo bem? E se a gente pensar na influência da cultura europeia, nós também, né, temos vários processos durante a nossa história que nós pegamos diversas tradições, mas ainda assim, né, nós temos a nossa, digamos, a nossa cultura tradicional, tá certo? Você fala hoje, né? Por exemplo, Estados Unidos é, digamos, um grande influenciador cultural, com as roupas, né? Você fala, a roupa do cara, os filmes, os valores, enfim, carros, né? Os super-heróis. Até tentamos adaptar muitas vezes as nossas culturas para modelos, né? De filmes norte-americanos, o seriado Cidade Invisível, que mostra, né? O Saci, o Boto e também o Currupira, né? De uma maneira americanizada, que a gente diz assim. Então, são exemplos claros de como essa influência, né, de valores, de algumas características culturais, digamos, nós recebemos de outras culturas, beleza? E o que é essa tal de indústria cultural, né? Você fala assim, essa indústria cultural, ela, esse termo, né, ele foi criado na verdade, final da década de 30, né, começando ali no período início da Segunda Guerra, mas principalmente, né, pelos sociólogos e filósofos Theodor Adorno e o Max Horkheimer. E, de certa forma, eles apresentam, né, esse conceito no livro chamado Dialética do Esclarecimento, de 1944, que é um livro bem interessante que mostra como que, de certa forma, essa indústria cultural, né, essa ideia de fazer com que todos tenham a mesma cultura, ela é muito interessante para a economia. Tá? Você fala assim, eles dizem, né, que a cultura popular é semelhante a uma fábrica, ela produz bens padronizados, ou seja, tudo padrão. Né? Se você observar as revistas, né, os programas de rádio, a maior parte dos filmes, eles seguem meio que uma receita. E essa é a ideia dessa indústria cultural, fazer uma receita, né, para, de certa forma, moldar a opinião pública como uma só, uma opinião única. Para que eu faço isso? Para, de certa forma, manipular, né, boa parte da população de uma maneira mais fácil. E aí esses caras, né, criaram a escola de Frankfurt. Né? Tem outros autores também, né? Não são só os dois, mas eles, de certa forma, desenvolveram muito, né, essa teoria, digamos, da indústria cultural
e de um outro conceito também, né? Que é digamos, a cultura de massa, né? Você fala, opa, cultura de massa. Então, tá ligado com a indústria cultural? Diretamente ligado, tá certo? Então, para esses autores, o perigo da indústria cultural é o cultivo de falsas necessidades psicológicas. Você cria necessidade nas pessoas que elas precisam ter isso, precisam ter tal coisa, precisa trocar o celular de 6 em 6 meses, precisa comprar tal calça de tal marca de 3 em 3 meses, senão você, né, vai ser excluído da sociedade, e é uma coisa que infelizmente nós sabemos que acontece, tá? Em função de bens de consumo. As pessoas se segregam em função dos bens de consumo, tá certo? E aí eles perceberam, né, que a cultura ela produzida em massa, ela é perigosa para a diversidade cultural, né? Você fala assim, eu não é quase impossível ou muito difícil uma cultura que não seja a que é proveniente da indústria cultural de sobreviver, tá certo? Então isso é um conceito extremamente perigoso e é muito importante a gente refletir sobre isso. E falando um pouco aí sobre a tal da cultura de massa, né? Ela é inautêntica. Você fala, o que é uma coisa inautêntica? É uma coisa que é, de certa forma, copiada, tudo bem? Ela é produzida em larga escala, ela serve como, digamos, um modelo, né? Para funcionar de uma maneira bem mais dinâmica a questão do consumo, né, da lógica do consumo e também a produção de lucros, né, para as grandes empresas, e de certa forma eliminando as pequenas empresas da concorrência, já que eu estou moldando, né, a maior parte da população para um determinado padrão, tudo bem? Você fala, beleza, mas isso então interessa a quem, né? Aos interesses políticos, mercantis, né, de comércio, e você fala assim, beleza, né, digamos, eles produzem uma forma de arte que ela é agradável pelo entretenimento, ela não tem uma finalidade nela mesmo de produzir cultura, produzir, né, uma sociedade mais informada, ela é só uma ideia de, digamos, de produzir algo para ser consumido, né, para, digamos, para manter as pessoas, de certa forma, movimentando a economia, mas também, de certa forma, fazendo com que a maior parte das pessoas não questione, não desenvolvam a capacidade de questionar a realidade que elas vivem. Tá? A cultura de massa ela é reproduzida. Né? Então, já ouviram essa frase, nada se faz, tudo se copia. Né? Vocês provavelmente já ouviram essa frase, ela molda bem essa ideia da cultura de massa. A ideia é reproduzir, né, incessantemente o que já foi produzido, ou seja, é ficar colocando, por exemplo, rádio, né, toca 8 vezes a mesma música no dia, né, você fala, não precisa isso, mas é meio que uma imposição, tá, de um valor e a maior parte das pessoas seguem esses valores, tá? O lucro, é lógico, né, vai para as indústrias e para os meios de comunicação que se autoalimentam, né? Então, o consumo alimenta, de certa forma, a mídia e a mídia alimenta o consumo, né? É um looping. Na programação a gente fala que é um looping, beleza? Então, a indústria cultural alimenta, sim, a cultura de massa e vice-versa. Tudo bem? Bom, é um sistema que funciona como um looping. Você fala, o que é um looping, né, na programação? É um processo que fica se repetindo ininterruptamente, tá bom? Você fala, legal. Exemplo, né? Dessas grandes corporações, nós temos milhares de marcas, tá? Várias mesmo. E essas marcas dominam o mundo inteiro. Elas são marcas que atingem, né, a população mundialmente. Tem muito dinheiro envolvido e as propagandas, né, os meios de comunicação se aproveitam dessa condição. Então, as nossas vidas e nossas identidades são constantemente influenciadas, né, por culturas e, de certa forma, essas culturas massificam
a forma como nós enxergamos o mundo. Você fica meio que nem cavalo com cabresto, né? Você fecha por uma determinada informação e não consegue, muitas vezes, sair desse ciclo. Você fala, beleza, como consequência, o que acontece? O que eu já disse, né? Nós reduzimos a diversidade cultural, o que é valorizado como diferente, né? E, de certa forma, isso está preso a um outro valor que a gente já viu anteriormente, que é o tal do etnocentrismo. Né? Você falou, puta, de novo esse conceito, né? Porque ele é muito importante para a sociologia e para outras disciplinas da área de humanas também, beleza? Bom, e a questão da ancestralidade, né? De preservação das culturas das nossas tradições, isso também acaba desaparecendo, infelizmente, tá certo? Fala, beleza, vamos pensar um pouco sobre essa ideia da reprodução cultural, né? Você fala assim, a indústria de massa, a cultura de massa, ela é uma cultura de fácil digestão, que a gente fala, né? Assim, de uma coisa de baixa qualidade, que de certa forma é só digamos, um entretenimento, né? No que não exige reflexão. Você fala os filmes, né? Aquele filme que é quase uma receita de bolo, né? Assim, começa bem, fica mal, termina bem, ou, né? O mocinho, acontece alguma coisa ruim, dele se vinga e no final todo mundo, né? Fica feliz. Então, isso é um padrão, né? A gente pode dizer que é um padrão para todas assim, para a maioria das artes, as músicas, né? Músicas pobres, músicas que não fazem muito sentido, é só alguma coisa relacionada ao corpo ou sei lá, narrar algum acontecimento. Ah, eu vou para balada, né? Tipo, vamos para balada. É a música falando que vai para balada ou, né, a música que fica falando sobre o corpo, né, das mulheres, ou seja, é uma coisa não é uma coisa em si, assim, ela não tem, de certa forma, uma reflexão, ela não apresenta, né, um aprofundamento, tá certo? E as pessoas, né, na cultura de massa, elas não são tratadas como pessoas, elas são tratadas como parte de uma manada, parte de um coletivo que, de certa forma, age sempre da mesma maneira. Tudo bem? E aí eu pergunto para você que está vendo uma videoaula e você fala, bicho, de 0 a 10, quanto que você é influenciado pela cultura de massa, pela indústria cultural, né? E dos itens que, de certa forma, a cultura de massa molda, qual que você, de certa forma, tende, né? Que é motivado a consumir mais? A questão da moda, das baladas, da questão estética, a música que você ouve, ou, né, o sonho das viagens, tecnologias, né? Você fala assim, isso aqui, bicho, isso aqui é cultura de massa totalmente, né? A gente sabe muito bem disso, tá certo? Então, essa é a ideia que eu gostaria de passar para vocês essa semana sobre esses 4 conceitos. Aculturação, assimilação. São 2 conceitos ligados a, digamos, influências culturais. Atualmente, né, quem que faz digamos, essas fusões culturais com eficiência? A indústria cultural, os meios grandes, meios de comunicação, internet, rede social, televisão, o rádio ainda, né, tem uma influência forte, mas isso gera digamos, essa perpetuação do modelo que nós vivemos hoje, beleza? Então, um abraço aí e valeu!